A todo aquele que tem, mais será dado, e ele terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem, será tirado. Mateus 2:5-29. Imagine descobrir um manuscrito perdido, que contém a estratégia de negócios mais revolucionária já concebida, mas que está escondido há 2000 anos em um lugar onde ninguém pensaria em procurá-lo, disfarçado de uma simples história religiosa. Você se depara com uma revelação que pode parecer impossível, mas representa a verdade mais transformadora que você já ouviu sobre a criação de riqueza genuína e duradoura. Jesus Cristo, o professor que a humanidade lembrou principalmente por seus ensinamentos espirituais. Na verdade, codificou a estratégia de negócios mais poderosa da história humana. Mas ele deliberadamente disfarçou isso como uma parábola religiosa, escondendo segredos de multiplicação de capital, gerenciamento estratégico de risco e criação de riqueza que os empreendedores mais bem-sucedidos do mundo aplicam instintivamente, muitas vezes sem nem perceber que estão seguindo princípios bíblicos milenares. Por mais de 2 milênios, milhões de pessoas ouviram a parábola dos talentos, acreditando que se tratava apenas de ser melhores cristãos, desenvolver habilidades pessoais ou servir melhor na igreja. Mas a realidade é profundamente diferente e muito mais prática. Jesus estava revelando segredos de investimento, multiplicação de recursos e construção de impérios que transcendem qualquer época, cultura ou sistema econômico. Isso não é teologia abstrata, é pura estratégia de negócios, codificada em linguagem espiritual, para que perdure através dos séculos e esteja disponível para aqueles com olhos para ver e ouvidos para ouvir a sabedoria prática escondida em suas palavras. A história que você vai ouvir mostrará que esses princípios não são teorias religiosas, mas ferramentas transformadoras que continuam a mudar vidas em nossos dias. Roberto Mendoza era um empresário de 58 anos de Guadalajara que construiu um próspero negócio de materiais de construção por 25 anos. Sua empresa empregava 15 pessoas, tinha contratos estáveis com importantes construtoras e gerava receitas anuais de mais de 3 milhões de pesos. Mas a pandemia devastou sua indústria de maneiras brutais e inesperadas. Os projetos de construção foram cancelados em massa. Os pagamentos foram adiados indefinidamente. Os fornecedores exigiram pagamentos imediatos enquanto os clientes desapareceram. Em questão de meses, Roberto foi obrigado a fechar definitivamente o negócio que havia sido toda a sua vida, deixando-o não só sem renda, mas com dívidas acumuladas de mais de 200 mil pesos. Aos 58 anos, com uma família que dependia dele, sem poupanças significativas, e em um mercado de trabalho que não favorece as pessoas de sua idade, Roberto enfrentava a realidade mais desanimadora de sua vida. Ele se sentia velho demais para começar de novo, endividado demais para correr riscos e desmoralizado demais para acreditar que havia uma saída real para sua situação. Durante meses, Roberto viveu em desespero, enviando currículos que nunca recebiam resposta, considerando empregos que pagariam uma fração do que ele precisava para cumprir suas obrigações e lutando contra a depressão que vem de ver uma vida inteira de trabalho desmoronar em tão pouco tempo. Foi então que Robert descobriu algo que mudou completamente sua perspectiva: os 4 segredos da multiplicação de negócios que Jesus havia codificado com maestria na parábola dos talentos. Não eram conceitos religiosos abstratos, mas princípios de negócios extraordinariamente práticos, que, quando devidamente compreendidos e aplicados, têm o poder de transformar qualquer situação financeira. Hoje, apenas 18 meses depois de ter perdido tudo, Roberto não só recuperou completamente o que havia perdido, mas multiplicou sua riqueza por 3. Construindo um império empresarial mais sólido e diversificado do que o anterior. Ele usou exatamente os mesmos princípios que você vai descobrir, aplicando-os passo a passo, com a precisão de quem entendeu que não se trata de conselhos espirituais, mas de leis econômicas estabelecidas pelo Criador do Universo. Quando Jesus escolheu contar a parábola dos talentos em Mateus 25:14-30, ele não estava compartilhando uma história inspiradora sobre ser um bom cristão. Ele estava revelando princípios concretos de investimento, gestão de capital e criação de riqueza que ainda são válidos e eficazes 2000 anos depois de terem sido pronunciados pela primeira vez. A palavra talento no texto grego original não se referia a habilidades pessoais como entendemos o termo em nossos dias. Era uma unidade específica de peso em ouro e prata, que equivalia a aproximadamente 20 anos de salário de um trabalhador médio naquela época. Estamos falando de grandes quantias de dinheiro, não de conceitos espirituais, vagos ou metáforas poéticas. Em termos de poder de compra moderno, cada talento representava aproximadamente entre 500 mil e 1 milhão de pesos de capital de investimento.
O Senhor na parábola não era um líder religioso distribuindo bênçãos. Ele era um investidor sério e estratégico que estava distribuindo capital significativo para 3 parceiros diferentes, para determinar quem poderia gerar os melhores retornos sobre o investimento. Um recebeu 5 talentos, equivalentes a aproximadamente 2,5 milhões de pesos. Outro recebeu 2 talentos, cerca de 1 milhão de pesos. O terceiro recebeu um talento, 500 mil pesos. Cada valor foi cuidadosamente calculado com base na capacidade demonstrada de cada pessoa de gerenciar recursos e gerar resultados consistentes. Por que Jesus escolheu especificamente o mundo dos negócios e investimentos como um veículo para ensinar princípios espirituais? Porque ele entendeu profundamente que a maneira como uma pessoa lida com o dinheiro revela seu verdadeiro caráter, seu nível de disciplina, sua visão do futuro e sua real capacidade de criar valor que beneficie os outros. Os negócios não são apenas ganhar dinheiro pessoal. Trata-se de resolver problemas reais, criar soluções inovadoras, gerar emprego decente e contribuir efetivamente para o bem-estar da sociedade. Quando Jesus falou de talentos e multiplicação, ele estava revelando que Deus espera que usemos os recursos disponíveis para criar mais recursos, para sermos geradores ativos de valor, não simplesmente consumidores passivos. A diferença fundamental entre os 3 servos da parábola é exatamente a mesma diferença que existe hoje entre funcionários conformistas e empreendedores bem-sucedidos. Os 2 primeiros servidores pensaram como verdadeiros empreendedores. Viram oportunidades onde os outros só percebem o risco. Agiram de forma decisiva enquanto outros permanecem paralisados pela dúvida. Focaram obsessivamente nos resultados enquanto outros se concentram em desculpas e justificativas. O terceiro pensava como um funcionário comum. Ele sistematicamente evitava quaisquer riscos. Buscava desesperadamente segurança externa. Contentava-se em manter o status quo sem crescimento. E culpava fatores externos por sua falta de resultados. Essa mentalidade é precisamente o que separa aqueles que prosperam daqueles que estagnam indefinidamente na mediocridade. Empreendedores modernos extraordinariamente bem-sucedidos como Warren Buffett, Ray Dalio e Carlos Slim aplicaram inconscientemente esses mesmos princípios por décadas. Eles pegam o capital disponível, investem estrategicamente em oportunidades bem avaliadas, multiplicam consistentemente os resultados e, em seguida, reinvestem de forma inteligente para gerar retornos ainda maiores em ciclos contínuos de crescimento. Eles não inventaram esses conceitos do nada. Eles simplesmente redescobriram princípios que Jesus já havia revelado há 2 milênios. A diferença revolucionária é que agora você tem acesso direto à fonte original dessa sabedoria, sem ter que aprendê-la dolorosamente por tentativa e erro como fizeram por décadas. Roberto Mendoza descobriu esses princípios precisamente quando estava no seu ponto mais baixo emocionalmente. Depois de perder o negócio e enfrentar a realidade de suas dívidas, ele se sentiu exatamente como o terceiro servo, paralisado pelo medo do fracasso, constantemente culpando as circunstâncias externas, convencido de que era tarde demais para começar algo novo em sua idade. Mas quando ele estudou cuidadosa e metodicamente a parábola de uma perspectiva prática de negócios, ele percebeu que tinha em suas mãos o guia de negócios mais poderoso já escrito. Era uma sabedoria que estava disponível há 2000 anos, esperando que alguém tivesse olhos para ver sua aplicação prática. Roberto tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Aplicar exatamente o que os 2 primeiros servos bem-sucedidos haviam feito, seguindo passo a passo suas estratégias. Os resultados transformaram completamente sua realidade financeira em menos de 2 anos, demonstrando que esses princípios funcionam independentemente da idade, circunstâncias ou capital inicial disponível. O primeiro segredo que revolucionou a vida de Roberto foi entender e aplicar a mentalidade de risco calculado que caracterizou os 2 primeiros servos bem-sucedidos.
quando receberam seus respectivos talentos, não os mantiveram em um cofre à espera de instruções detalhadas. Não perderam tempo pedindo garantias de sucesso. Não se paralisaram analisando infinitamente todas as variáveis possíveis. Eles imediatamente saíram para investir e negociar com determinação e propósito claro. Essa ação rápida e decisiva revela algo profundamente importante sobre sua mentalidade. Eles entenderam intuitivamente que o maior risco não era perder dinheiro investindo em oportunidades bem avaliadas, mas perder oportunidades valiosas por não agir na hora certa. A inação é a única garantia absoluta de fracasso, enquanto a ação inteligente e bem planejada sempre mantém um potencial real de multiplicação e crescimento. Essa distinção é fundamental para quem deseja prosperar no mundo dos negócios. O conceito bíblico de risco de fé é completamente diferente do risco imprudente, que arruína muitos empreendedores inexperientes. Risco de fé significa avaliar cuidadosamente uma oportunidade com todas as informações disponíveis, calcular de forma inteligente possíveis cenários, preparar-se estrategicamente para diferentes resultados, e em seguida, agir com confiança com base em princípios sólidos e experiência acumulada. Não é apostar cegamente como em um cassino, não é seguir impulsos emocionais, não é tomar decisões sem análise. É um investimento estratégico apoiado por sabedoria, preparação e um entendimento claro de que o crescimento sempre requer sair da zona de conforto com sabedoria. Os 2 primeiros servos não foram imprudentes ou irresponsáveis, eles eram corajosos e inteligentes. Eles avaliaram que tinham mais a ganhar agindo estrategicamente do que perdendo sem fazer nada. Eles entenderam que a verdadeira segurança vem da capacidade de gerar resultados, não de esconder recursos por medo. A diferença entre medo paralisante e cautela inteligente é crucial para qualquer empreendedor que deseja prosperar. A cautela inteligente leva você a pesquisar minuciosamente antes de investir, diversificar adequadamente para minimizar riscos desnecessários, ter planos de contingência bem pensados e agir com base em análises sólidas. O medo paralisante faz com que você evite sistematicamente qualquer oportunidade de crescimento, porque você sempre encontra razões convincentes para não agir, porque prefere a certeza da mediocridade à incerteza do crescimento. O método prático de avaliação de oportunidades que esses servidores aplicaram tem 3 componentes fundamentais, que Roberto aprendeu a aplicar sistematicamente: análise honesta do potencial, de retorno, avaliação realista de riscos reais versus imaginários e cálculo do verdadeiro custo da inação. Antes de tomar qualquer decisão importante de investimento, Baba aprendeu a se perguntar: qual é o melhor cenário possível se essa oportunidade funcionar como eu espero? Qual é o pior cenário realista e não catastrófico se as coisas não saírem como planejado? O que acontecerá inevitavelmente se eu não fizer nada e mantiver minha situação atual? Muitas vezes você descobrirá que o custo de não agir é maior do que o risco de uma ação inteligente e bem planejada. A segurança total é paradoxalmente o maior risco de todos. O terceiro servo pensou que estava sendo prudente e responsável em enterrar seu talento, mas na realidade estava garantindo seu fracasso inevitável. No mundo real, a inflação constante, as mudanças aceleradas do mercado e a evolução tecnológica contínua tornam a manutenção dos recursos sem multiplicá-los uma maneira lenta, mas segura, de se tornar gradualmente mais pobre. O que não cresce se deteriora, o que não é multiplicado é desvalorizado. O segundo segredo que transformou completamente a perspectiva de negócios de Robert foi entender e aplicar o princípio da multiplicação ativa que caracterizava os servos bem-sucedidos. É fascinante analisar que o servo que recebeu 5 talentos ganhou mais 5, obtendo 100% de retorno, enquanto aquele que recebeu 2 talentos ganhou outros 2, obtendo também 100% de retorno. Quando você analisa profundamente as estratégias que cada um deveria ter aplicado, percebe algo revolucionário para o mundo dos negócios. Cada um usou métodos completamente diferentes, de acordo com seus recursos disponíveis, mas ambos tiveram resultados proporcionalmente bem-sucedidos. O servo que recebeu 5 talentos provavelmente investiu em várias oportunidades simultâneas, diversificou inteligentemente seu portfólio e usou seu capital considerável para acessar investimentos de maior escala que simplesmente não estavam disponíveis para investidores com menos recursos. Sua estratégia era volume e diversificação inteligente. Aquele que recebeu 2 talentos necessariamente se concentrou em oportunidades mais seletas e especializadas,
Ele provavelmente investiu em nichos específicos onde poderia aplicar conhecimento especializado e maximizar retornos por meio de atenção personalizada e experiência específica. Sua estratégia era especialização e otimização intensivas. Essa diferença revela algo absolutamente crucial que a maioria dos empreendedores não entende. Não existe uma fórmula universal única para multiplicar recursos. A estratégia certa depende fundamentalmente de quanto capital você tem disponível, que conhecimento específico você tem, quais oportunidades estão disponíveis em seu ambiente específico e qual é o seu perfil de risco pessoal. O erro fatal de muitos empreendedores é tentar copiar exatamente o que outros empreendedores de sucesso fizeram, sem considerar que essas estratégias foram projetadas especificamente para circunstâncias específicas que podem não se aplicar à sua situação única. Roberto tinha 25 anos de experiência especializada em materiais de construção. Embora tenha perdido seu negócio físico e a maioria de seus ativos tangíveis, ele reteve totalmente todo o seu conhecimento sobre fornecedores confiáveis, necessidades dos clientes, tendências de mercado, gerenciamento operacional e relacionamentos comerciais valiosos. Esse conhecimento acumulado provou ser mais valioso do que qualquer capital inicial, pois permitiu que ele identificasse oportunidades genuínas que outros não conseguiam ver e evitasse erros dispendiosos que outros, inevitavelmente, cometeriam por falta de experiência. O segredo para transformar o conhecimento em multiplicação prática de recursos é sistematizar sua experiência em formatos que possam ser vendidos, replicados e aplicados a múltiplas situações diferentes. Roberto desenvolveu 3 produtos diferentes que capitalizaram sua experiência de ângulos complementares. Criou um curso digital abrangente sobre gestão eficiente de estoque em materiais de construção. Ofereceu serviços de consultoria especializada para pequenas empresas do setor que precisavam otimizar suas operações e desenvolveu um aplicativo móvel inovador que conectava construtores com fornecedores, facilitando transações e melhorando a eficiência. Cada produto usou exatamente a mesma base de conhecimento, mas a aplicou de maneiras diferentes, criando vários fluxos de receita com base em uma única área de especialização. Isso é multiplicação inteligente. Usar o que você sabe de várias maneiras para gerar valor de diferentes ângulos. Roberto aplicou esse princípio de multiplicação ativa a partir de apenas 10 mil pesos que obteve com a venda de alguns bens pessoais que lhe restaram. Em vez de procurar uma única grande oportunidade, que colocasse todo o seu capital limitado em risco, ele dividiu esse dinheiro em 3 investimentos pequenos, mas estratégicos. Ele comprou materiais com um desconto significativo para revender na margem. Ofereceu seus serviços de consultoria a 3 pequenas empresas que precisavam de ajuda operacional e investiu na criação de conteúdo digital de alta qualidade sobre sua área de especialização. M6 Messes. Esses 3 investimentos geraram 45 mil pesos, mais de 4 vezes o investimento inicial. O terceiro segredo que Roberto descobriu foi a administração do tempo de negócios, que Jesus codificou em uma frase aparentemente simples: depois de muito tempo, o mestre daqueles servos voltou. Esta frase contém uma sabedoria extraordinariamente profunda sobre paciência estratégica, construção de sistemas sustentáveis de longo prazo e a diferença fundamental entre resultados imediatos e riqueza verdadeiramente sustentável. Os servers BEM sucedidos entenderam intuitivamente que tinham tempo suficiente para construir algo realmente sólido, não uma pressão desesperada para gerar lucros instantâneos que os levariam a tomar decisões imprudentes. A multiplicação autêntica requer paciência estratégica, que é completamente diferente da passividade conformista. Paciência estratégica significa trabalhar consistentemente em direção a objetivos de longo prazo claramente definidos, sem se desesperar de resultados imediatos que possam comprometer a força do projeto. Significa plantar hoje sementes que darão frutos abundantes em meses ou anos, mantendo atividades que geram a renda necessária para sobreviver no presente. Os 2 primeiros servos não ficaram sentados passivamente, esperando que o dinheiro crescesse magicamente, sem nenhum esforço de sua parte. Eles trabalharam de forma ativa e inteligente, mas sempre com uma perspectiva de longo prazo, construindo bases sólidas que pudessem sustentar um crescimento exponencial. A diferença entre pressa destrutiva e urgência produtiva é absolutamente crucial para o sucesso sustentável dos negócios.
A pressa destrutiva leva você a tomar decisões impulsivas, sem a devida análise, aceitar oportunidades medíocres porque precisa de resultados imediatos e abandonar projetos promissores antes que eles tenham tempo de amadurecer. A urgência produtiva motiva você a agir rapidamente nas oportunidades certas. Uma vez que você as tenha identificado, elimine atividades que não agreguem valor real aos seus objetivos e concentre toda a sua energia no que realmente importa para o seu sucesso a longo prazo. Roberto aplicou esse princípio mantendo sua consultoria para gerar renda imediata para cobrir suas necessidades básicas, desenvolvendo simultaneamente seu aplicativo móvel como um projeto de médio prazo, que construiria ativos valiosos e planejando cuidadosamente a eventual reconstrução de sua empresa de materiais como uma visão inspiradora de longo prazo. O quarto segredo que transformou completamente a perspectiva de negócios de Robert foi entender a lei da mordomia próspera que Jesus revelou na própria estrutura da parábola. Os servos não eram proprietários originais do capital que recebiam. Eram administradores temporários que precisavam demonstrar fidelidade e competência para receber maiores responsabilidades e oportunidades. Essa distinção é absolutamente fundamental para entender como o mundo dos negócios realmente funciona. Não se tratava de seu dinheiro pessoal, mas de como eles administravam os recursos que outros haviam confiado a eles com base em sua reputação e histórico anterior. Seu sucesso seria medido exclusivamente por resultados tangíveis, não por boas intenções ou esforços bem intencionados. O princípio do fiel no pouco, fiel no muito que Jesus ensinou em Lucas 16:10, é uma lei comercial fundamental que determina implacavelmente quem recebe oportunidades de crescimento e quem permanece estagnado indefinidamente no mundo dos negócios. Isso significa que sua capacidade de lidar com responsabilidades maiores é consistentemente demonstrada pela forma como você lida com as responsabilidades atuais. Não importa quão pequenas elas possam parecer. Investidores, potenciais parceiros e grandes oportunidades gravitam naturalmente em torno de pessoas que demonstraram consistentemente que podem gerar resultados excepcionais com os recursos disponíveis. A forma de comprovar a lealdade em pequenos investimentos é tratar cada peso como se fosse 1 milhão, cada cliente como se fosse o mais importante da sua carreira, cada projeto como se fosse aquele que define permanentemente a sua reputação profissional. Essa mentalidade de excelência cria hábitos que aumentam automaticamente quando surgem oportunidades maiores. Roberto aprendeu isso profundamente quando começou com seus 10 mil pesos iniciais. Ele os administrou exatamente com o mesmo cuidado, análise e estratégia que havia usado para gerenciar milhões em seu empreendimento anterior. Ele não permitiu que a menor quantidade o tornasse descuidado ou menos profissional em sua abordagem. O sistema de promoção baseado em resultados que Jesus descreveu na parábola é exatamente como o mundo real dos negócios funciona. Cemex, o Senhor não promoveu os servos por causa de suas boas intenções, sua antiguidade na organização ou sua simpatia pessoal. Ele os promoveu exclusivamente pelos resultados tangíveis que geraram. Muito bem, servo bom e fiel. Tu foste fiel em poucas coisas, eu te farei governar sobre muitas coisas. Esta é a lei inquebrável do verdadeiro sucesso. Resultados consistentes atraem automaticamente maiores oportunidades. Roberto aplicou a lei da administração próspera, começando como administrador dos recursos de outras pessoas antes de voltar a ser dono de sua própria empresa. Ofereceu-se para gerenciar o estoque de 3 pequenas empresas de construção, demonstrando que poderia gerar economias significativas e eficiências operacionais que beneficiaram os proprietários. Seu sucesso na gestão de recursos de terceiros deu-lhe a credibilidade necessária para atrair investidores, quando ele estava preparado para reconstruir sua própria operação. Em 18 meses, ele multiplicou de 10 mil pesos para 100 mil pesos, aplicando sistematicamente esses princípios de mordomia fiel. A análise do erro fatal do terceiro servo revela exatamente o que está destruindo silenciosamente o potencial de 90% dos empreendedores modernos, sem que eles percebam. Quando o Senhor voltou, o terceiro respondeu: Senhor, eu sabia que és homem duro que ceifa onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. Por isso tive medo, e fui esconder o teu talento na terra. Aqui está o que é seu. Esta resposta contém 3 mentiras autodestrutivas, que continuam a arruinar os empreendedores hoje. A primeira mentira é: eu sei que você é um homem durão. Ele criou uma imagem completamente negativa de seu superior com base em suposições e preconceitos, não na experiência real ou em evidências objetivas.
No mundo dos negócios, isso se traduz em acreditar que o mercado é impossível de conquistar, que os clientes são inerentemente difíceis, que a concorrência é sistematicamente desleal, que o sucesso é reservado exclusivamente para outros, com melhores conexões ou circunstâncias. Essa mentalidade negativa, inevitavelmente, se torna uma profecia autorrealizável, porque aquele que espera o fracasso inconscientemente sabota suas próprias chances de sucesso por meio de decisões defensivas e temerosas. A segunda mentira é: eu estava com medo. O medo paralisante disfarçado de prudência é o assassino número 1 dos sonhos empreendedores e do potencial humano. O terceiro não avaliou de forma inteligente os riscos usando análises e critérios. Estava simplesmente completamente paralisado pelo medo irracional de perder. A terceira mentira é: aqui está o que é seu. O servo pensou que havia cumprido com responsabilidade ao devolver exatamente o que recebeu, mas na realidade falhou completamente porque não havia criado nenhum valor adicional para justificar a confiança depositada nele. Em um mundo de inflação constante, mudança tecnológica acelerada e evolução contínua, manter os recursos sem multiplicá-los é uma maneira lenta, mas absolutamente certa, do perder valer real. Conservar sem crescer é, na realidade, uma forma gradual de destruição. Roberto quase cometeu exatamente o mesmo erro depois de perder seu negócio. Seu primeiro impulso foi economizar os poucos recursos que lhe restavam e procurar um emprego seguro que não colocasse em risco o pouco que ele tinha. Jesus não veio apenas para salvar almas para a eternidade. Ele veio para ensinar princípios de vida abundante, que incluem prosperidade material, quando aplicados com integridade e propósito correto. A parábola dos talentos é uma evidência irrefutável de que Deus espera que multipliquemos recursos, criemos valor genuíno e geremos prosperidade que abençoe os outros. Roberto Mendoza hoje administra 3 empresas diferentes que geram receitas combinadas superiores às que ele tinha antes de perder seu negócio original. Sua empresa de consultoria atende a mais de 50 clientes distribuídos em todo o México. Seu aplicativo móvel processa mais de 2 milhões de pesos em transações mensais. Está finalizando a construção de uma nova planta de distribuição que será 3 vezes maior do que seus negócios anteriores. Tudo isso ele conseguiu em menos de 2 anos, aplicando exatamente os 4 princípios que você acabou de aprender. Mas a mudança mais importante não foram os números financeiros, mas a transformação completa de sua mentalidade de negócios. Ele deixou de ver o fracasso como uma sentença permanente para vê-lo como uma informação valiosa para tomar melhores decisões. Ele mudou o medo paralisante do risco pelo respeito inteligente por oportunidades bem avaliadas. Ele substituiu a mentalidade de um funcionário que busca segurança externa pela mentalidade de um empreendedor que cria sua própria segurança por meio de resultados consistentes. Se Roberto foi capaz de reconstruir seu império de negócios 58 anos depois de perder tudo, você pode aplicar esses mesmos princípios para multiplicar os recursos que você tem agora. Não importa quantos existam ou qual seja a sua situação atual, os talentos que Deus lhe deu não devem ser enterrados por medo, negligência ou conformidade. Eles devem ser multiplicados para a sua glória e para a bênção de muitas pessoas, que se beneficiarão do valor que você escolher criar. A questão fundamental não é se você tem capacidade para o sucesso. A questão é se você tem coragem de agir de acordo com os princípios que ele já lhe revelou. Seu futuro empreendedor está esperando por você para tomar a primeira decisão corajosa em relação à multiplicação, que Jesus ensinou há 2000 anos. O hábito mais poderoso que você pode desenvolver nos próximos 30 dias é aplicar esses 4 princípios diariamente. Avaliar oportunidades com risco calculado. Multiplicar ativamente o que você tem. Gerenciar o tempo com uma perspectiva de longo prazo e gerenciar fielmente cada recurso como se fosse o mais importante em sua vida. Quando esses princípios se tornarem hábitos diários, quando forem integrados ao seu modo natural de pensar e agir, quando se tornarem parte do seu caráter empreendedor, então você experimentará a multiplicação sobrenatural que Jesus prometeu àqueles que são fiéis no pouco para receber autoridade sobre muito. Sua transformação financeira não depende de circunstâncias externas que você não pode controlar. Depende das decisões internas que você pode tomar agora. De sua disposição de aplicar a sabedoria eterna, em vez de seguir padrões que o mantiveram limitado. O mesmo Jesus, que ensinou esses princípios, que multiplicou pães e peixes, que prometeu vida abundante, está esperando que você aplique sua sabedoria empresarial para criar a riqueza, que não apenas o beneficiará, mas se tornará uma bênção para muitos outros, através do valor que você escolhe gerar no mundo.